Vamos agradecer a Deus. Pode começar. Tá. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de mais uma noite de estudos, para que possamos ter um entendimento e a compreensão e poder colocar em prática os ensinamentos que sempre são muito bons para todos nós, que possam todos ter uma noite abençoada, com muita luz e muita paz. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Beth. De nada. Vou abrir aqui rapidinho os nossos slides. Isso vai dar certo. Apareceu aí, pessoal? Estou vendo também. Eu sim. Que bom. Pessoal, vimos, até semana passada, nós estávamos discutindo, né, o Allan Kardec começa a falar para nós, né, a diferença entre patologia e mediunidade. Aqui ele, né, o que ele quer mostrar para nós, né, que a mediunidade, ele já conceituou o que é mediunidade, o que é médium, e aqui ele vem fazer, né, o que desde a época de Kardec já tinha este preconceito, ou seja, essa questão de sempre rotular a mediunidade, principalmente aquelas como uma que possui, né, uma expressão mais acentuada, ligando à patologia, ou seja, a uma doença. Aqui é patologia no sentido geral, tá? De doenças geral, ou seja, emocional, física, então que ela seria mais uma doença. E nós vimos até semana passada que nada a ver tem com a doença, pelo contrário, a mediunidade é uma benção, né? Se ela for bem trabalhada e bem assegurada, como o Allan Kardec nos coloca aqui no livro dos médiuns, né? Praticamente passo a passo, nos dando aqui como que a gente tem que proceder, tanto aquele que estuda quanto aquele que é médium. Então, se a gente fazer, né, a praticar de forma saudável, nada vai prejudicar ou acentuar a nossa saúde. Então, apesar dela ter algumas expressões, muitas vezes um pouco mais diferentes, isso não quer dizer que seja uma doença. Então, Allan Kardec aqui já tira, né, salva a mediunidade com qualquer ligação a ver com qualquer tipo de patologia de doença. Depois, né, ele faz a seguinte pergunta: se o exercício da faculdade mediúnica pode causar a fadiga, tá? Como qualquer atividade, como qualquer exercício que a gente faz de forma muito prolongada, de forma muito intensa, vai causar um cansaço, uma fadiga de forma natural, né? Então, Allan Kardec fala assim que, sim, a mediunidade, o exercício da faculdade mediúnica pode nos levar, sim, a um processo de cansaço, principalmente, tá, em especial, aqueles médios de efeito físico, que são aqueles que vão demandar, aqueles que vão liberar mais o fluido vital, justamente para que possa, né, usar esse fluido vital para que possa ser combinado com os fluidos do meio ambiente, mais com os fluidos espirituais, advindo do espírito comunicante. Então, isso vai sair do médium, ou seja, vai aparecer para ele um cansaço muito grande. Então, por exemplo, aqueles efeitos mediúnicos que nós já estudamos, como o do Peixotinho, aqueles efeitos físicos mediúnicos, né, onde nós vamos ter a presença, a formação né, de qual fluido que lembra que nós estudamos, que compõe todos os fluidos, né, aquele fluido que o Peixotinho até, inclusive, né, ele produzia, o ectoplasma. Então, vai causar um cansaço físico no médium, sim. Não é à toa, né, que o Peixotinho trabalhava assim, justamente pelo trabalho mediúnico dele ser de efeito físico, mas o que é recomendado, que nós temos pela FEB, é que em grupos mediúnicos, por exemplo, tenhamos os médios de sustentação, ou médios de apoio,
que são aqueles médiuns que vão estar ali no apoio fluídico, justamente porque quando há o transe mediúnico, ou seja, quando há a união, né, quando nós estamos em transe mediúnico, ou seja, para poder se comunicar, nós médios, né, o nosso perispírito se liga, né, ou seja, se liga fluidicamente com o perispírito do espírito comunicante, então ou seja, há uma doação energética, há uma doação fluídica, por isso que por isso que há o cansaço. E ao final do trabalho é recomendado muitos, né, principalmente para aqueles médiuns que são iniciantes, né, ou seja, que não têm muita prática, eles podem sim receber, aliás, devem receber o passe, né, esses próprios médiuns que ficam ali de forma ali, né, como a gente colocou ali, como fosse de doação fluídica, ou seja, de suporte, eles também são médium passistas, normalmente são médium passistas, e eles depois, ao final do trabalho, antes de que encerre o trabalho mediúnico, lógico que nós estamos falando aqui de um grupo ideal, nem todos os grupos apresentam isso, pela falta de trabalhadores, enfim, mas os passistas devem sim tomar, aliás, os médios devem sim tomar o passe, justamente para que essa fadiga não cause nenhum prejuízo, aí sim, não possa levar a uma doença, a um estado patológico. Tá? Então, não é que a mediunidade ela é uma doença, mas o exercício dela de forma não adequada, de uma forma que eu não vou estar empregando ali um cuidado, né? Ou seja, é por isso que nós temos que ter esse conhecimento, o estudo nos faz ter ficar sempre, né, com a anteninha ligada, sempre em alerta a essas questões, e precisamos explicar isso ao médium, né, caso a gente seja o dirigente de grupo, o médium precisa estudar, né, estar atento a todos esses perigos e inconvenientes também. Então, o médium que ele sabe, né, ele entende a questão fluídica ali que está envolvida, é lógico que né, ele vai precisar e vai requerer o passe também, porque muitas vezes a gente pode entrar em um orgulho, né, achar que, eu não preciso mais, eu já sou uma médium né, de quantos anos de casa e de grupo, mas isso não quer dizer que, ou seja, todo o transe mediúnico, qualquer passividade, comunicação mediúnica, como a gente quiser chamar, vai ter, né, a gente vai ter uma perda fluídica, não tem como. Né, pode ser o Chico Xavier, pode ser um médium agora que está se formando ali na casa espírita. Então, todos nós a gente vai ter uma perda ali. Só que em algumas pessoas, principalmente as pessoas que são mais sensíveis, esse cansaço vai ficar mais presente. Então, por isso que deve-se tomar o passe, independente se eu tenho 5 anos, ou 5 meses, ou 50 anos de mesa mediúnica. Tá certo? Depois, né, o Allan Kardec vai falar. Pode falar, Graça. Oi, Ana, boa noite. Ana, você está falando aí dessa perda fluídica, e eu estou aqui pensando, porque assim, às vezes não é só na passividade, né? Esse cansaço, essa fadiga pode acontecer em outro trabalho, porque você doa ali fluidos, né? E eu estou falando de fluidoterapia, estou falando, entendeu? E eu queria mesmo te perguntar isso, porque já me aconteceu de, por exemplo, trabalhar, né? Eu sou passista, então aplico ali os passes, e às vezes, quando eu chego em casa, depois que faço o que eu tenho que fazer, quando eu vou deitar, menina, me dá um cansaço tão grande. Chegou a acontecer assim, eu participo do grupo da irradiação às 10 da noite, então eu abro ali o celular e vou participar, eu não consigo ficar com o olho aberto, eu tenho que dormir, eu tenho que desligar tudo e dormir. Entendi, Graça. E no caso, vamos separar aqui, no caso aqui do trabalho da mesa mediúnica, onde eu tenho uma cabine de passe, né? Eu não tenho transe mediúnico.
Então, para que eu possa me ligar a um outro espírito e assim passar a comunicação dele, seja pela psicofonia, psicografia, enfim, não importa a faculdade mediúnica, aqui nós acentuamos os efeitos físicos, mas também os efeitos inteligentes também estão inseridos aqui. Todos os meus centros vitais, principalmente, né, aquele principal que nós temos, que também trabalhamos no passe, né, todos eles estão sendo estimulados, justamente para que eu possa estar ali servindo como instrumento do mundo espiritual ali, daquele espírito comunicante. Então, há uma doação energética para isso, porque esse espírito comunicante, ele precisa dos meus fluidos da matéria, que é o fluido vital. Então, eu vou estar doando a ele. Por isso que muitas vezes a gente tem essa ligação de perispírito para com o outro, no caso, seria da equipe espiritual, né, do espírito comunicante, é tão forte essa ligação que eu sinto muitas vezes a ansiedade dele, o sofrimento dele, né, enfim, a gente consegue sentir, né, só dele estar perto. Né, a gente já consegue perceber de qual é a qualidade do espírito, por exemplo. Então, e se eu fizer isso, né, se eu fizer isso de uma forma muito prolongada, vamos supor que eu sou uma médium que eu vou em 4 grupos, né, em 4 grupos, pode ser que isso me cause uma fadiga muito grande. E eu tenho que avaliar, aí lógico que isso vai ser de forma muito, muito individual, se isso não está me causando um cansaço extremo ao ponto de poder causar uma doença, por exemplo. Né? Porque a gente sabe que qualquer exercício mediúnico vai ter eu vou doar essa energia. Né? Então, por isso que grupos, né, que conseguem entender isso, que são mais maduros, que estudam mais, colocam ali os passistas, né? Ou seja, os passistas ali do grupo mediúnico vêm para esse socorro, né? Ou seja, ele vai tentar doar aquilo que eu perdi um pouco. Agora, na cabine do passe, nós não temos, né, a gente não precisa se ligar, né, a todos os espíritos ali, eu não vou dar a comunicação. Apesar da gente estar trabalhando em conjunto, né, a gente precisa dar o passe nisso, né? Então a gente trabalha tanto com o fluido com o fluido do meio ambiente, né, o fluido e dos espíritos, como aquele que a gente doa. Aí no passe a gente precisa estar com a saúde ok, aqui também, né? Eu não posso doente na mesa mediúnica, enfim, né? Eu tenho que até que senão esse cansaço aí eu vou piorar um pouco mais. Né? Então, no passe, aí a gente tem que ver, né? A gente tem que ver se não é uma questão orgânica nossa também. Então, por exemplo, será que eu estou trabalhando em muitos passes, em muitos grupos que dá passe? Né? Talvez eu preciso dar uma controlada nisso, para não acontecer aquilo, ó, como o Kardec está, como eu grifei aqui, para não acontecer o abuso. Uhum. Né? Porque, Não, querendo ou não, o passe, a gente tem um cansaço físico também, não é só fluídico. Mas eu acho que tem a ver com o que você falou aí agora mesmo, porque assim, eu trabalho como passista e com fluidoterapia há muito tempo, e trabalho em 2 grupos há pelo menos 2 anos. Nunca tinha me acontecido isso, sabe? Me aconteceu outro dia, mas eu acho que tem a ver com o que você falou mesmo. Eu tinha dormido mal aquela noite anterior, 2 noites seguidas A gente dormindo tem que estar bem. e aí o cansaço, porque querendo, você está ali também doando os fluidos, né? E aí, E tem se um você não desgaste está bem, físico também, né? Porque a gente não fica sentada como médio, né? A gente fica em é, pé, com os braços estendidos. mas aqui, esse dia que eu estou falando para você, foi uma coisa muito diferente, muito impressionante, mas tem realmente esse ponto aí de eu ter dormido 2 noites pouco. Então, provavelmente é uma questão física mesmo. Eu desmontei assim, não Exatamente. consegui. Mas é isso aí. Obrigada, Que é, Ana. que é a questão da saúde, né? Que a gente, que o Kardec sempre fala para nós, né? Se eu não estiver bem, né? E dá mais trabalhos na casa espírita que vai me exigir um trabalho fluídico, como eu passe e o trabalho da mesa mediúnica, eu tenho que estar ok. Né? Às vezes uma noite, como você falou, né, que não, né, que perdeu o sono, que não, né, ou uma gripe, né, enfim, qualquer coisa que nos tire ali do ponto, a gente pode
e pode quase chegar e esbarrar num abuso, né? Sim, Então, e também a quantidade de grupo, né? Às vezes eu quero ser passista ou quero ser média em vários grupos, e isso pode me acarretar um abuso muito grande. Aí vem todos os perigos e os inconvenientes, né? Então, essa fadiga aí é normal. É normal a gente ter um cansaço, um leve cansaço, né? Mas isso não pode atrapalhar a nossa saúde. E se a gente, né, e se a gente tiver, né, a gente vem, né, de uma pandemia, dessa pandemia nos deu muitas outras doenças que a gente está tratando até agora. Todo mundo tem uma sequela, né? Então a gente tem que ir dosando isso, né? Tem que ir dosando isso, porque senão a gente pode, né, se perder aqui, né? Não é só o cuidado moral, né? O cuidado moral é a cereja do bolo aqui, né? Como eu falo. Mas esse cuidado físico, né? Também vai dar para nós uma segurança, um cuidado e atribuir uma qualidade maior ao nosso trabalho. Seja como médium passista, como médium né, na mesa mediúnica, como o Allan Kardec está falando aqui, mas a gente tem que estar bem para todos os trabalhos, né? A gente pode estender aqui para todos, porque se eu não estiver bem, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Como eu vou fazer um atendimento fraterno, por exemplo? Como que eu vou ministrar a palestra? Né? Se servir o copo da água, né? Ou seja, fazer a oração, a vibração para poder colocar as qualidades fluídicas ali na água do passe. Então, para todos os trabalhos, eu preciso estar bem. Então, muitas vezes a gente precisa reconhecer, né? Falar assim, olha, essa semana eu não dormi bem, essa semana né, eu estou cansada, eu estou doente, né? Vim de uma gripe mal curada, né? Então, a gente tem que chegar, por isso que tem, né? Em todos os grupos, a gente tem ali o chefe de grupo, né? Aquele que vai estar na frente ali. A gente tem que estar à vontade para ele falar assim, olha, essa semana acho que eu vou receber o passe, né? Ou essa semana eu não vou no grupo mediúnico. Se eu for, me dê uma atividade que eu não vou ter a passividade, por exemplo. Isso vai me retirar bastantes fluidos. Não, tá certo. Obrigada, Ana. Imagina, tudo ok nessa parte aqui, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá. Nessa questão, né, vai ter a diferença de pessoas que são mais sensíveis a outras, né? O Allan Kardec pergunta se haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras, ou seja, será que para algumas pessoas, né, o exercício da prática mediúnica vai trazer um pouco mais de perigo ou um pouco mais de incômodo? E ele sempre frisa, né? Vai sempre depender do estado físico e moral do médium. Então, aqui vai entrar várias, né? É uma resposta bem abrangente, né? Mas se a gente for analisar bem, vai entrar vários aspectos, né? Será que esse médium ele é novo na função? Será que esse médium a moral dele, ou seja, será que ele está trabalhando a moral? Será como que ele encara a faculdade mediúnica? Qual é o objetivo dele com essa prática? Porque, assim, o fato de ser médium, né, e a mediunidade é um assunto que fascina todos nós, né? Então, ou chama a atenção, mas apesar de ser uma faculdade advinda de Deus, a gente tem que saber trabalhar, né? Um presente que Deus nos coloca, né? Ali como um instrumento evolutivo, como um instrumento para que a gente possa alcançar a moral, né, cada vez, né, alcançar mais um degrau ali da moral. Então, isso vai depender de muita coisa, né? Então, dependendo de como eu vou, né, lidar com essa faculdade mediúnica, eu vou poder estar em qual grupo, né? Daqueles que têm mais perigos ou daqueles que têm um pouquinho mais. Fora a questão física, né? Falamos da moral, a questão física também agora. Tem pessoas que são mais adoentadas do que outras. E a gente sabe que todas as doenças, seja de ordem física e moral, né? Aliás, emocional, perdão, essas doenças, elas são reflexos do nosso centro de forças que estão o quê? Em desequilíbrio. Aí pode ser, né? Os motivos são variados.
Eu posso já ter renascido assim, então pode ser uma doença crônica, ou seja, como a gente fala no popular, um karma, né? Mas, na verdade, um débito que eu trouxe de outras vidas e que eu preciso dar conta nessa. Ou seja, né, todo mundo aqui, né, não importa, né, quem seja, a gente traz né, somos frágeis em algum sentido, né? Então, isso a gente precisa se conhecer nesse sentido. Então, dependendo de qual centro de força que eu trago mais, né, um pouquinho mais, vamos colocar assim, mais doentinho, né? Eu não posso trabalhar com a faculdade mediúnica. E se eu for trabalhar, tem que redobrar esses cuidados, né? Cuidar da minha saúde como um todo, ver a quantidade de horas e de grupos que eu posso assumir o compromisso mediúnico, né? E tem pessoas que conseguem ter 2 grupos mediúnicos e vivem muito bem. Outras pessoas não, porque se sentem muito cansadas, são mais doentes, são mais frágeis. Então, isso vai depender, né? Ou seja, isso realmente isso varia, ela vai variar de acordo de cada pessoa. Né? Então, não tem como a gente falar que todos os médios têm a mesma capacidade, estão aptos para todas as atividades ao mesmo tempo. Não, isso vai variar de acordo com o estado físico e moral do médium. E é lógico, né, que temos que ter esse bom senso, a prudência, né, como Allan Kardec nos coloca, apesar que a mediunidade não é uma doença, mas ela pode, né, a prática dela de forma, né, ou seja, de forma, ou seja, feita de qualquer forma, na verdade, isso pode causar essa fadiga, pode causar muitas outras doenças e desequilíbrios. Piorar, na verdade, agravar alguns estados, como a gente falou, né? Alguns centros de forças nossos, que todos eles são estimulados, né? A gente sempre fala de alguns centros de forças principais que são usados num transe mediúnico, mas, na verdade, todos os nossos centros, eles são estimulados. Então, querendo ou não, né? Até aqueles que a gente já traz de forma mais frágil, né, se seja por qualquer motivo, ele é estimulado. Então, eu tenho que ser prudente nesse sentido, ou seja, de ver quais são as minhas habilidades e capacidades. Será que eu posso ir para a mesma mediúnica? Porque muitas vezes a gente está lá no centro, né, e aí a gente passa para aquela entrevista para a gente poder ser encaminhado ali para algum grupo mediúnico, e tudo isso tem que ser levado em conta e informado para nós, né? E a gente também precisa informar né, ali ao departamento, aos coordenadores de curso, né? Então, por isso que muitas vezes a gente precisa falar de todos os nossos, né, se a gente faz se a gente segue, se a gente é doente, se a gente segue um tratamento de saúde, psicológico, porque isso pode, né, se a gente for com algum desequilíbrio físico, emocional, psiquiátrico, enfim, que seja, né, dependendo de como for e de quem seja, a prática mediúnica, apesar de não ser uma doença, ela pode agravar. Né? E se eu for estimular um centro de força ali que não é para ser estimulado, ou seja, às vezes eu não vir para o fato de eu ser médium, não quer dizer que eu vim com um compromisso mediúnico, né? Para essa vida atual. Então, muitas vezes eu preciso me afastar dessa atividade, é lógico, tenho que ser abraçada e acolhida em outras atividades da casa espírita, até porque a casa espírita não se resume em mesa mediúnica. Mas para quem vai trabalhar, né, com a prática mediúnica, precisa ter esses cuidados técnicos aqui, porque é muito perigoso, né? Você viu que o Allan Kardec reservou, né, um capítulo só para nos chamar a atenção nesse sentido. Depois, o Allan Kardec pergunta, né, a mediunidade poderia causar a loucura? Né? Então, aqui, né, é diferente daquela pergunta sobre a patologia. Né? Ele queria saber se a mediunidade é igual a uma patologia, é uma doença. Aqui, essa mediunidade ela pode levar ou causar a loucura.
Eu destaquei aqui a palavra loucura, que é exatamente como ele usa, pessoal. A gente sabe, né, que é um termo, né, assim, a gente não pode mudar o livro, é um livro um livro do século XIX, né, então ele não tinha não era para ter, né, porque não tinha essa compreensão técnica que hoje a medicina, a psicologia, nós sabemos que outros nomes técnicos e científicos, né, até mais corretos eles são usados, mas aqui a loucura nós vamos entender como toda a fragilidade mental e psicológica. Se a gente fosse, né, se a gente fosse comentar o livro para os dias atuais. A loucura, então, assim, ela é muito ampla, né, ou seja, a saúde mental a gente poderia causar, né, a gente poderia falar assim, poderia modificar a pergunta, né, se essa faculdade mediúnica pode causar ou pode abalar a nossa saúde mental, né, psiquiátrica, enfim, seria o termo né, mais adequado aos nossos dias. Mas como a gente não pode mudar, né, o livro, né, somente o Allan Kardec poderia mudar, caso ele viesse novamente e fizesse uma nova edição, vamos manter, né, o termo certo que ele colocou aqui na obra, mas entendendo, né, fazendo uma leitura para os nossos dias. Então, o Allan Kardec ele vai dizer que não leva à loucura e nem é a causa de nenhuma, ela não causa nenhuma espécie de algum desequilíbrio emocional ou mental ou psiquiátrico, como a gente quiser entender, caso a pessoa não seja predisposta já já ter uma fraqueza nesse sentido. Então, se a pessoa, né, se o médium, ele pode ser médium, ele pode ter feito todos os cursos, mas se ele apresenta uma fraqueza, ele apresenta um desequilíbrio, ele faz um tratamento psiquiátrico que não o deixe, né, que não o torne habilitado à prática mediúnica, deve afastar esse colega, esse irmão, né, e encaminhá-lo a outros tipos de trabalho. Porque aí sim, o fato ela não é a causa, mas ela pode provocar, justamente porque ela estimula, ela provoca todos os nossos centros de forças, muitos deles ligados à nossa saúde mental, e naquela encarnação, neste momento, esse irmão não apresenta esse equilíbrio. Ele precisa ser o quê? Cuidado, né? Então, ele não pode servir o outro se ele ainda não está bem, ele não está são. Então, ele precisa, né? Ele precisa, sim, pelo contrário, né? Receber outras formas de ajuda e não trabalhar na mesa mediúnica, né? Porque muitas pessoas falam assim, mas ele não é louco, né? Vamos usar o termo aqui do Kardec, mas ele não é louco, ele está apenas, para ele ser médium, né, são os espíritos que o perturbam, né? É o obsessor, né? E nem sempre, tá? Isso não quer dizer, ou seja, o obsessor também não causa loucura, né? Ou seja, a obsessão, ela agrava, ela é um perigo que agrava um estado daquele espírito que já está em desequilíbrio, né? Vamos colocar ali, entre aspas, a vítima, né? Já é um espírito, ele já está em sofrimento, ele já está frágil, ele já está adoentado. Então, qualquer perigo ali, qualquer impacto vai poder agravar aquele estado mental dele. E justamente ele não pode, né? Se ele está doente, né? Seja por qualquer tipo de doença, no caso aqui, doenças mentais, psiquiátricas, psicológicas, ele precisa receber um tratamento correto, mas não praticar, né? Ou seja, não ir para a mesa mediúnica. E Allan Kardec frisa bem, né? A mediunidade em si, ela não provoca a loucura. Só se houver, agora, se houver, né, uma tendência, se houver um germe ali, né, daquele tipo de doença, né, enfim, daquela confusão mental, como a gente quiser chamar, tá certo? Aí sim, se a gente colocar essa pessoa, esse irmão que está muito frágil, e estimulá-lo, ou incentivá-lo a praticar, né, ir na mesa mediúnica, por exemplo, pode agravar, sim, o seu estado, né, mental e psiquiátrico.
Isso é super importante, né? A gente estudar, porque a gente vê na casa espírita, acho que todo mundo já viu, que trabalha com a mesa mediúnica, trabalha com esse assunto, né? Tem muita gente que acha, né, que a salvação vai ser a mesa mediúnica, né? A salvação, não, ele vai curar. Isso, né? Ele não precisa de médico, não, ele não precisa de nenhum, né, de nenhuma cura externa, né? Isso aí basta ele fazer o evangelho e ir lá e trabalhar como médium. Nem sempre, né? Isso pode até agravar, né? Por isso que né? Por isso que é um assunto que a gente nunca tem que calar esse assunto e continuar estudando, né? Como a gente vê aqui, esbarra em outras ciências, né? Nós temos aqui a posição da própria ciência espírita falando que a mediunidade não é uma doença e não provoca loucura, mas até o termo loucura, né, como a gente colocou ali, demanda estudos, né, de outras ciências, de outros debates, né? Então, mas desde de Kardec nós já temos, né, essa análise, né, no sentido de que, apesar, né, dela não provocar loucura, de não ser a causa, ela pode, em alguns indivíduos mais frágeis, aí sim ela pode agravar o quadro ali. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de perguntar, de comentar? Eu coloquei, né, para a gente ler, né, um textinho pequeno, né, que era da rádio, que o Rolando Pires né, tinha, né, ele respondia várias perguntas espíritas, e no rádio, né, fizeram exatamente essa pergunta, né, sobre, né, abordar exatamente esse tema, sobre se fizeram a pergunta para o Herculano Pires, se a mediunidade poderia levar à loucura. E ele responde a mesma coisa que o Allan Kardec respondeu aqui para nós no item 221. Tá? Ele vai falar que não, ou seja, né, ele praticamente copia e cola de Kardec, né, ele passa, logo, o compromisso dele era falar em nome, né, de Kardec, então ele vai falar que não, que em nenhum momento, né, a gente vai ter nenhum caso onde foi comprovado, primeiro, que a mediunidade é uma doença, e muito menos que ela leva à loucura. Mas, em alguns casos, né, ele até cita, tem pessoas que tiveram surto, né, ou seja, que realmente ficaram doentes emocionalmente, ou, né, estudando ou praticando outras ciências ou outra área de conhecimento. Então, podemos ter algumas pessoas que já tinham, né, já eram frágeis, e ao estudar o espiritismo e praticar o espiritismo prático, que é a prática mediúnica, aí sim, vamos colocar assim, esse surto veio à tona. Mas isso não quer dizer que a mediunidade foi a causa daquele quadro, né? Não é o que tornou louco, entre aspas, né? Ela apenas agravou e veio, né? Veio com que esse surto viesse com muita força. Mas isso não quer dizer, né, o Herculano vai colocar para nós, que a mediunidade seja algo ruim. Então tanto o Herculano Pires quanto o Allan Kardec estão falando aqui a mesma questão. Pode falar, Eros. E se a pessoa estiver medicada? É por isso que ela precisa passar por uma certa avaliação. Porque tem pessoas assim, né? Por isso que eu coloquei aqui no slide anterior que esse tema tão complexo, tá, que ele vai demandar análise de outras ciências. Então, por exemplo, chega uma pessoa, né, ali no caso, né, no nosso caso ali, a Thelma, que está no departamento, ela é responsável para fazer essa filtragem de médios e encaminhar. Então, chega um médium que ele, né, que ele tem alguma, né, ele é frágil, né, em algum aspecto nesse sentido, e ele fala assim, olha, Thelma, eu tomo tais e tais remédios, esses remédios, né, eu tenho, vamos colocar assim, um quadro de pânico, ou ansiedade, por exemplo, ou depressão, que é muito comum, né, mas esses remédios, eles me ajudam, então, assim, eu me sinto equilibrado, né, ao ponto, né, de ir para uma mesa mediúnica. Então, essa pessoa já foi analisada aí uns 2 anos,
né, para ela ser encaminhada, ela já passou pelos cursos, ela foi avaliada, aí a Thelma vai ver ali as fichas, né, o que escreveram do Eros, por exemplo, né, então vai ser assim, não vai ser somente pelo seu atestado psiquiátrico, psicológico ali, né, vai ser avaliado por todo um histórico, e também pela entrevista, né, como que ela vai sentir, como você vai se comportar, se você vai estar seguro, enfim, ela tem que explicar, né, ela tem que entender e explicar isso aqui, e falar assim, olha, você vai ter que ser sincero com você mesmo, você acha que você consegue? Aí você vai para um grupo de apoio primeiro, né, porque você mostrou ali que você tem algum, né, eu tenho um quadro depressivo, por exemplo, né, então eu vou para um grupo de apoio onde eu vou estar sendo constantemente reavaliada, porque vai que eu começo a prática mediúnica e isso começa, mesmo eu tomando remédio que me deixa ok, vai que essa prática, né, começa a me causar mal, né? Então eu devo, né, me afastar. Mas pode ser que ela não cause nenhum mal, pelo contrário, me causa vem até um benefício, eu ganho até né, um presente, né? Então isso vai ter que ir, por isso que varia de pessoa para pessoa. Agora, isso que a gente está falando de casos mais comuns, né, de alguns casos médicos e psicológicos que são mais comuns, a depressão, ansiedade, quadro de pânico, né, são temas, né, vamos colocar assim, que impactam a vida de todos nós de alguma maneira. Né? Então, todos nós, né, ou seja, de uma forma geral, né, devemos ir a um psiquiatra, devemos ir a um médico, ao psicólogo, né, todos nós aqui temos, né, os nossos sofrimentos e precisamos da equipe de saúde para nos ajudar também. Mas tem aquelas pessoas, que é o que eu acho que é o que Allan Kardec quis frisar aqui com a palavra loucura, e o Herculano também, tá? São aquelas pessoas que traz um transtorno, vamos colocar assim nas nossas palavras atuais, mais acentuadas, um esquizofrênico, uma pessoa que realmente vive em surto, né? O que a psicanálise fala, o surto, quando há um surto, você não volta mais. Você tem um controle daqueles sintomas, daquele quadro de sintomas. Mas você, muitas vezes, não consegue você não consegue um trabalho, dependendo do surto, tá? Você não consegue ter uma vida normal. Aí você vai colocar essa pessoa que não consegue nem ter uma vida normal como médium, isso vai agravar, vai piorar, não é hora dela agora, entende? Então, quando essa loucura aqui, por isso que demanda muito estudo. O que é essa loucura exatamente, como a Kardec nos coloca aqui? Então, pela resposta e pela construção do texto dele, nos dá a entender que são aquelas pessoas que estão totalmente, assim, elas estão muito debilitadas, elas não conseguem realmente, assim, fazer nenhum tipo de trabalho, elas precisam ser atendidas. Então, elas tomam remédio para esses controles de sintomas, como a gente colocou, mas elas não conseguem ter uma vida normal, como a gente entende. Entende? Então, elas não podem, né? Então, elas precisam realmente mais de ajuda do que ajudar. Porque a prática mediúnica é uma prática de caridade, eu estou lá para servir, por isso que eu preciso estar bem. Né? Não é que eu preciso estar perfeita, não é isso, né? Até porque aquele espírito que é perfeito, que já alcançou a evolução máxima, ele não é mais médium, né? Então ele não precisa mais evoluir, porque a mediunidade vem como um instrumento de evolução. Mas eu preciso ter, né? Como a gente comentou agora no início do estudo, eu preciso ter uma saúde pelo menos em equilíbrio. E vai ter algumas doenças mentais, psicológicas, que eu, infelizmente, eu não vou estar sobre esse equilíbrio. Talvez um autismo num grau muito alto, um esquizofrênico, como a gente comentou, né, uma pessoa que tem um retardo muito grande, né, enfim, são várias dificuldades. Então, eu vou ter que dosar. Agora, a gente não pode também, assim, né, levar o pé da letra, que nem isso o Kardec queria, né, quando o Kardec falou, né, que a gente comentou na semana passada, o bom senso, né, é uma das grandes forças daqui da nossa interpretação espírita,
Então, assim, eu não posso, se eu for excluir todos os médios só porque tomo remédio de depressão, ou de ansiedade, ou de alguma coisa que a gente percebe que o remédio, ele não está em surto, mas a gente percebe que o remédio ajuda, e ele está bem, e ele está preparado, ele tem um estudo, ele apresentou, né, ele apresentou, está apto àquela atividade, ok, tem que ser apenas observado, né? Assim como a gente observa o nosso, né, como eu estou reagindo ao remédio, para depois voltar, daqui um mês eu vou falar com o médico, é a mesma coisa, né, o instrutor, o grupo mediúnico ali, está sendo analisado, inclusive faz parte do grupo mediúnico de avaliação, onde todo mundo é avaliado, mesmo se eu tomando remédio, eu não tomando remédio, entende? Então, assim, o tempo todo a gente é avaliado. Fica subjetivo, né? Oi? É um caráter subjetivo, né? Sim, é muito sério isso. Porque eu posso excluir uma pessoa só porque ela toma um remédio para depressão, ela é frágil nesse sentido, mas ela consegue trabalhar como médium, inclusive isso até melhora o seu quadro, né? E eu posso levar isso aqui ao pé da letra, você toma remédio? Está fora. Ou eu posso ser aquele grupo que eu vou aceitar qualquer um, sem fazer nenhuma análise, e às vezes vou colocar uma pessoa totalmente inapta, que vai até piorar a gravidade dela, né, o quadro dela. A minha avó era esquizofrênica, coitada. E ela tinha minha avó era esquizofrênica. E ela tinha uma máquina na cabeça que falava tudo que ela tinha que fazer. Como é que ela vai saber se é o espírito ou a máquina? Exatamente. Como que a gente vai saber se né, como a gente vai saber se normalmente algumas pessoas, né, hoje, né, o Divaldo fala sobre autismo, fala sobre essas questões, né, aí envolve processos obsessivos, envolve muita coisa, envolve o próprio animismo dela, né, ou seja, o solo da sua avó, né, então, assim, fica muito difícil, fora que eu tenho que ter um equilíbrio emocional muito grande para trabalhar com essas avaliações, porque os médiums, eles são julgados o tempo todo. Então, eu tenho que ter um equilíbrio muito grande para trabalhar nisso. Senão, né? Então assim, qualquer coisinha fora do normal, isso pode agravar, né? Eu acho que é um dos pontos mais sérios da casa espírita, é essa parte, né? Não dá para brincar com isso. Não dá para brincar. Até porque a gente está brincando com a nossa saúde, né? E com a saúde do outro também. Quando eu mando alguém para o grupo mediúnico, eu também estou sendo responsável por ela. Né? Então, e ela precisa ser avaliada e cuidada ao mesmo tempo. Né? Porque, assim, pessoas perfeitas, isso não existe aqui. Né? Isso não tem. Então, sempre vamos apresentar, ou seja, uma doença física, uma doença emocional, um desequilíbrio, um cansaço mais intenso. Por isso que a gente tem que ir dosando. Né? E dosando. Se a gente fosse perfeito, o Allan Kardec nem teria nos dado esse capítulo. A gente já, né? Ninguém teria nenhum desequilíbrio, nenhum centro de força, nenhum ponto de força aqui. Mas como a gente ainda precisa, né? Então a gente tem que se autoconhecer, né? E ver, né? Que algumas vezes a gente não está apto, né? Né? A esse tipo de atividade. Tem que ser acolhida para outras, né? Para as outras áreas que não demandam tanto cuidado assim. Beleza, valeu. Imagina. Então, o Herculano Pires aqui, né, ele retoma essa questão de Allan Kardec falando que a mediunidade, né, não leva à loucura, a não ser que o médium, né, a não ser que aquela pessoa que trabalha na mesa mediúnica já esteja frágil, né, ou já venha com algo nesse sentido. Também, né, a moça ali, né, perguntou para o Herculano Pires, né, se estudar o espiritismo poderia também levar à loucura, que algumas pessoas estudaram e ficaram loucos pelas informações contidas na obra. Ele vai falar que esse desequilíbrio mental, né, a pessoa já tinha. Ela podia estar estudando matemática, podia estar estudando qualquer área do conhecimento, ela ia estar frágil nesse sentido.
Então, não é que o espiritismo, o estudo, né, e nem muito menos a prática dele, né, poderia causar ou provocar a loucura. Ele até comenta, né, ali que existem hospitais psiquiátricos, né, espíritas, inclusive, que no Brasil nós temos alguns de referência, que já fazem, né, que trabalham, né, não, lógico que o hospital psiquiátrico espírita não vai, eles têm os grupos mediúnicos, né, mas eles não vão colocar os seus pacientes na mesa mediúnica. Mas o que acontece? O tratamento deles são aliados também na mesa mediúnica. Então, eles entendem, né, aliás, o espiritismo entende, né, que muitas essas pessoas que estão mais frágeis, que renascem com alguns equilíbrios emocionais, psiquiátricos, mentais, elas possuem, né, eles estão normalmente aliados a processos obsessivos. Então, nesses hospitais são feitas algumas reuniões mediúnicas, onde vai ser, qual vai ser o objetivo? Né? Além, lógico, ali tem médicos, é um hospital mesmo, né? Eles recebem medicação, recebem o apoio psicológico, apoio enfim, de toda a equipe médica e social ali, mas também por ser um hospital espírita, além dos passes, né? Além do tratamento magnético pelos passes, né? Terapêutico pelos passes, eles também tentam, né? Eles também fazem alguns grupos mediúnicos ali dentro, para poder o quê? Doutrinar, né? Para poder evangelizar os espíritos obsessores, caso ali se estejam ali inseridos, agravando, né? Agravando aquele quadro, na palavra de Kardec aqui, a loucura daquele paciente. Então, é muito comum. E é um tratamento muitas vezes longo, porque quando a gente for estudar a obsessão, a gente vai ver que ela não, obsessões assim de 500 e 600, e sei lá quantos anos, ela não vai ser desfeita de um dia para a noite. Então, muitas vezes, preciso de muitas sessões, né? E aí eu preciso de médios extremamente experientes para poder trabalhar nesse tipo de trabalho, para poder fazer o processo de desobsessão. E para isso, eu preciso muitas vezes, esse mesmo espírito obsessor, ele vem, né, várias vezes, ao mesmo, até ele ser o quê? Cuidado e doutrinado, e evangelizado, né? Porque o processo obsessivo, ele só se rompe quando as duas partes, né, entendem que aquilo realmente estava fazendo mal para ambas partes. Né? E isso não é de uma conversa para outra, de um dia para outro. Muitas vezes leva-se, né? Muitas vezes leva-se até mais de uma vida. Muitos dos casos não se rompe. Né? Pode começar ali, talvez, um processo de fazer as pazes, um processo de tentar, né, levantar a bandeira branca ali. Só que isso vai ser finalizado, em alguns casos, em outras vidas. Mas o hospital psiquiátrico, como, né, entende o homem trino, né, ou seja, temos a dimensão, ali são espíritos encarnados que têm dívidas, que têm também as suas virtudes, mas que ali no caso estão debilitados emocionalmente, e muitas vezes que são agravados por alguns processos obsessivos, eles também vão trabalhar com a mesa mediúnica para poder ajudar, né, para poder aliar ao tratamento médico, né, do corpo, ao tratamento medicamentoso, né, que é o próprio remédio, né, aliado ao tratamento emocional, psiquiátrico, para poder, né, aliar também agora ali os médios ajudando na questão espiritual, né, e o aliado aos passes também. Então, Herculano responde, né, já na época, né, já tinha essa ideia de ter, né, hospitais psiquiátricos. E temos alguns de referências aqui no Brasil, né, Minas, então, tem acho que mais de um, né, hospital psiquiátrico que é espírita, né, que ajuda essa dimensão também. Alguma pergunta, pessoal? Comentários? Alguém já visitou aqui algum hospital psiquiátrico, espírita?
Eu não, Ana, mas é uma coisa muito interessante. Eu já ouvi falar desses, assim, no estado de São Paulo, eu sei que tem também, mas é muito interessante, muito bonito, né? Um trabalho assim. O trabalho. É mesmo, Eu é já, mesmo. eu já li livros, né, de relatos de hospitais que tinham a equipe que trabalhava com uma mesa mediúnica aliada ao trabalho no hospital. Então, era relato mesmo da vivência dessas pessoas e desses pacientes recebendo todo tipo, né, de tratamento, não só o medicamentoso, né, do, do apoio psicológico e psiquiátrico da equipe médica, mas também do trabalho mediúnico. Muito interessante, eu acho que daqui a uns anos, sei lá quantos, isso vai ser prática comum, né, nesses hospitais. Sim, vamos entendendo essa dimensão espiritual, né? Já está, já está começando, está muito embrionário, né? Mas já É, está começando esse entendimento da ciência se casando, né? Se juntando as é, peças, né? Não somos só imagina corpo ou mente. a ajuda, né, Ana? Sim. E os médios precisam. A gente precisa ter todo esse conhecimento, né? Até porque a gente, né, se formos trabalhar, né, com a mesa mediúnica, com o trabalho prático ali, é muito sério, né? Então, a gente imagina se a gente encaminha, ou se a gente trabalha, ou se mesmo a gente se encontra em um estado, né, como em um estado frágil de forma mental, né, psicológico, como a gente está falando aqui. Isso pode, aí não é nem isso não é nem né, algo que seja inconveniente, já é um perigo, né? Isso é muito grave, né? Se Muito sério. fosse muito sério. Se Uhum. fosse algo que não fosse, se fosse algo que não fosse sério, o hospital psiquiátrico botava todos os pacientes ali na mesa mediúnica. E não é. Né? Quem participa das mesas mediúnicas são os médiuns saudáveis que estão ali, como a Graça colocou, com a equipe espiritual já formada para isso, já em prática, né, já voltada com a missão de ajudar aquelas almas, mas os pacientes, eles não fazem parte do trabalho. Né? Eles não estão ali atuando como médiums, eles vão receber esse benefício, mas eles não estão atuando como médium. O médium tem que estar totalmente em equilíbrio. Acontece, né, que da mesma forma como nós aqui estamos em um mundo de provas e expiações, onde nós estamos mergulhados em questões morais, em questões, sofremos de doenças psiquiátricas, emocionais, físicas, tudo isso, né, os médios também, a gente vai renascer também com essas questões frágeis. Por isso que a gente tem que ver, será, né, a gente tem que fazer essa pergunta, será que eu tenho uma tendência, será que eu tenho germe daquela doença, né, eu preciso me conhecer, né, ao mesmo tempo, esse grupo, né, ele tem que ser seguro o suficiente para que ele também possa, muitas vezes, chegar e falar assim, olha, você não acha que a mediunidade está na prática mediúnica, né, justamente por você apresentar isso? Será que isso não está te fazendo mais mal do que bem? A gente precisa se conhecer nesse sentido, né? E não se melindrar, né? Porque muitas vezes, né, eu sou tão frágil de forma mental aqui no caso, que eu não posso, né? Realmente não vou poder ser médium. E se eu insistir, né, além de uma fadiga, eu vou ter um perigo muito maior. Então, Allan Kardec, né, ele fecha o assunto, né, falando assim, olha, se a gente tiver seja que seja mínima, alguma tendência, né, se a gente apresentar alguma espécie de alguma doença, alguma coisa que não seja, mesmo tomando remédio, isso esteja fora do controle, não pode ir para a mesa mediúnica, ou seja, qualquer fraqueza nesse sentido, eu não posso praticar a mediunidade, porque isso vai me trazer um prejuízo
muito grande, seja, né, não importa qual fragilidade a gente coloca, né, seja fatores biológicos, genéticos, psicológicos, ou seja, o indivíduo que apresenta essa fraqueza, ele apenas, né, ou seja, se ele começar a praticar a mediunidade, isso vai agravar uma condição já pré-existente, mas não que a mediunidade seja a causa daquele problema ou daquela loucura, como diria o Allan Kardec. Vamos ver mais, pessoal, aqui. Só passar aqui alguns slides. Né, aqui, quando a gente falando novamente dos hospitais psiquiátricos, né, que demonstram, né, alguns deles, se a gente for fazer a pesquisa, a gente vai ver que muitos pacientes, eles conseguiram, não total cura, né, porque muitas vezes a cura, ela vem, né, eu vou ter realmente a cura, vem com várias vidas, né, ou seja, com a cura a gente vai falar no sentido, assim, de estar reparando com aquele obsessor, por exemplo, eu ganhar uma nova chance de vida, para poder reequilibrar algum centro de força que seja muito frágil, enfim, né, mas já começa ali, né, justamente pela essa abordagem espírita, né, incluir, como coloquei aqui, a compreensão, né, ter a compreensão espiritual, não só tratando o paciente com remédio e terapia, mas também com passes, tendo essa questão, né, se algum paciente tem ali um processo, sofre um processo obsessivo, isso também começar ali, receber um tratamento nesse sentido, é lógico que o sucesso, ou seja, essa possível cura, ela vai vir mais rápido. Né? Então, justamente porque eu vou alinhando ali vários métodos de trabalho, inclusive aqueles que vão admitir a entidade, né? Ou seja, vão admitir o espírito, que é o homem trino, né? Nós somos um homem trino. Né? O que quer dizer o homem trino? Nós temos, né, o nosso espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, todos esses precisam estar em equilíbrio e precisam ser cuidados. E o hospital psiquiátrico espírita vem com essa proposta. Por isso que muitas vezes, né, ou seja, aquele esquizofrênico ou aquele outro irmão que possui essa fraqueza cerebral, né, ele recebendo, né, um tratamento mais completo, ele pode, às vezes, lógico, não se curar, não que ele vai deixar de ser, né, ser quem ele é, né, até porque muitas vezes essa doença, né, na verdade, para mim, né, na verdade, ela está sendo, né, um instrumento evolutivo também. Mas isso não quer dizer que eu não vá trabalhar, fazer de tudo para poder amenizar e aprender e evoluir. Então, quando nós temos essa abordagem completa, né, que é o que os hospitais psiquiátricos espíritas oferecem a nós, né, a chance da gente ter uma qualidade de vida melhor e um sucesso vai ser muito maior. Alguma questão, pessoal? Aqui, né, friso novamente, né, como tema loucura, justamente porque quando nós estamos falando, né, sobre esse tema, nós temos que entender que a gente está lendo um livro do século XIX e que demanda a nós, hoje nós temos uma ciência, né, nós temos muito mais acesso ao conhecimento científico como Allan Kardec não tinha, na época de Kardec. Né? Então, as ciências que se debruçam e que pesquisam a mente humana, que estão, né, que pesquisam todo esse leque de doenças mentais, psicológicas, enfim, cresceu muito. Então, não que a gente não tenha, né, porque o nosso objeto de estudo enquanto ciência espírita é o espírito, mas essa ciência precisa estar sempre em diálogo com as outras que também avançaram e vão trazer para nós, né, respostas, e muitas vezes, se a gente fizer essa abordagem integrada aqui, a gente vai ter um sucesso maior. Então, a gente, aqui do médium, né, a gente não vai entender somente um médium louco,
né, como o termo fala, hoje a gente vai entender, ou seja, se o médium tiver algum tipo de algum desequilíbrio, se tiver em um estado de perturbação, onde ele está num estado depressivo muito grande, que nem medicação, ou seja, nem os passes estão adiantando naquele momento, ele precisa o quê? Se afastar da prática mediúnica e muitas vezes nem ser encaminhado a ela, né? Então, esse termo, e ele não é louco, ele só está no estado depressivo muito grande, por exemplo, né? O depressivo não é louco, né, no sentido da palavra que a gente, né, o primeiro sentido que vem à nossa mente, mas ele está frágil. Então, por isso que a gente tem que o quê? Interpretar e sempre ter o bom senso, né? Nisso, Allan Kardec continua, isso é temporal, né? Isso não importa em qual século que a gente esteja, ele foi bem certo ao dizer isso. Use, na dúvida, use o bom senso, né? Essa depressão, esse quadro de pânico, ansiedade ou qualquer outro que a gente imaginar, vai prejudicá-lo? Vai agravar ao estado atual que ele já tem? Será que ele segue o tratamento? Porque eu posso ter um depressivo que não está nem aí. Ah, eu não vou no médico, não vou no psicólogo, não vou no psiquiatra, eu só vou na mesa mediúnica e tomar passe. Né? Ou seja, ele não entendeu a proposta do homem trino, né? Ele não entendeu, né, uma das grandes bases e princípios que o Allan Kardec nos coloca. Porque se eu tenho um corpo físico, eu preciso equilibrá-lo também. Se ele está totalmente ligado, né, a todos os meus, a toda a minha outra dimensão, que é o perispírito, eu preciso estar com todos, né, com todos eles em equilíbrio. Eu preciso sim tomar o remédio, eu preciso sim fazer a terapia que seja, né? Então tudo isso eu preciso alinhar. Então, por isso, a melhor medida é sempre usar o bom senso. Né? A gente está, lógico, está sempre em diálogo, né, com as outras ciências que avançaram, que o Allan Kardec, né, não teve a chance de dar para nós, mas a base ele já deu, né, e principalmente ele falou qual é a medida que a gente tem que usar, qual é a abordagem que nós temos que usar. O bom senso. Por isso que cada caso tem que ser avaliado de forma bem particular, porque eu posso apresentar um quadro, né, eu posso ser depressivo, apresentar um quadro desse aspecto, e isso não me prejudicar ao ponto de me deixar inapta à mesa mediúnica. Aquele outro irmão pode. Né? Então, mesmo tendo ali o mesmo CID, o mesmo laudo. Então, vai depender de uma abordagem muito integrada e muito abrangente. Alguma questão, pessoal? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Agora nós vamos falar sobre as crianças. Alguém tem alguma dúvida ainda sobre a primeira parte? Comentários, alguém quer trazer algum comentário? Bom, sobre outros perigos e inconvenientes que o Allan Kardec traz para nós, é sobre as crianças médiums, ou sobre o fato de desenvolver a mediunidade em crianças. Ou seja, é um problema eu pegar uma criança que não apresenta nenhum tipo de nenhum traço mediúnico e colocar ela ali na escolinha de médiuns e desenvolver essa faculdade mediúnica pode ser algo que vai trazer algum inconveniente ou perigo? Sim. Tá? Então, não se deve desenvolver a faculdade mediúnica em crianças. É muito perigoso. Né? Não é só um perigo, é muito perigoso. Justamente porque, apesar dali estar, né, reencarnado um espírito milenar, pode ser um espírito extremamente cheio de virtudes, a moral muito boa, né, mas ele ainda, né, está criança, ou seja, o corpo dele, né, lembra do homem trino, o corpo dele ainda carece, né, de cuidados e ele precisa crescer, ele não está pronto fisicamente, os órgãos dele não estão aptos, né, lembrando que quando nós vamos reencarnar, renascer, o nosso perispírito, justamente por ter essa dimensão plástica, ele é comprimido, né? Ou seja, a gente é como se a gente fica junto com a nossa memória, né? Então, eu preciso de um tempo
de vida aqui na Terra, né, ou em qualquer plano da matéria, para poder desenvolver e isso vir à tona. Então, leva-se um tempo, por isso que a criança precisa passar aquele período da infância dela, né, e onde tudo é muito frágil, onde esse espírito precisa se readaptar a essa nova dimensão, essa nova vida, até porque ele passou, né, os últimos anos da vida dele estava como espírito errante, então ele estava mais adaptado à dimensão espiritual. Quando eu volto, quando eu renasço, né, que o Allan Kardec diz que para o espírito, né, para nós espíritos que ainda não somos altamente evoluídos, é mais sofrido renascer do que morrer, né, porque eu vou ter que voltar, porque voltar para a matéria não é uma coisa fácil, apesar de ser um presente de Deus, mas não é fácil. Então, a gente passa por uma mudança muito grande, plástica novamente, espiritual, nós temos o esquecimento, ou seja, então, quando a gente está criança, né, isso ainda está o quê? Em desenvolvimento. Então, eu não posso colocar a criança, expor a criança em uma prática mediúnica, caso ela não tenha isso de forma natural, tá? Eu não posso expô-la é um exercício muito perigoso, porque ela não vai saber lidar, ela não tem equilíbrio moral ainda, ela não tem compreensão, ela não tem emocional, ela não tem órgãos para isso, para poder suportar todos esses estímulos. Né? Então, ela não vai conseguir. E se isso acontecer, isso pode ser muito perigoso para ela. Então, por isso, né, o Allan Kardec fala, olha, pais conscientes, devem os pais, aqueles que o educam, afastar as crianças. Pode até comentar, né? Às vezes o filho vê o pai da mesa mediúnica, às vezes renascemos em famílias que todos são médiums, mas isso não quer dizer que eu vou o quê? Estimular aquela criança a isso. Né? Posso explicar para ela do que é, né? Caso ela seja uma família espírita, por exemplo, eu posso falar para ela sobre as questões morais envolvidas, mas não colocá-la em exercício. Né? Até porque, como a gente colocou aqui, segundo a Dora Encontra, né? A Dora Encontra é a nossa grande referência após Herculano Pires atualmente no Brasil, do estudo da pedagogia espírita, hoje ela vai trazer para nós, né? Ou seja, essa criança, né? O que é a criança? Apesar de ser, né? Ela colocou ali um espírito secular, um espírito que tem muitas vivências, né? Já é um indivíduo próprio, mas tudo isso, toda essa inteligência está adormecida. Ela precisa passar por essa infância para isso se desenvolver. Então, o espírito ele não está pronto, como nós, do adulto, né, que já está totalmente apto a poder exercer o que a gente quiser. Né? A criança ela não consegue nem decidir por ela mesma. Né? Ela não vai usar o seu livre-arbítrio de forma, ou seja, não consegue entender o que é isso. Né? Muitas vezes ela escolhe de forma, usando outros critérios, não aquilo que seria o mais benéfico, né, ou aquilo que é melhor para ela. Então ela não tem essa capacidade ainda. E se a gente colocar a prática mediúnica, ela não vai entender primeiro como fazer, como entender, ela não tem estudo para ler as obras de Kardec, por exemplo, né? Ela pode até entender, né? Algumas crianças podem até entender, mas ela não vai ter o quê? Ela não vai entender de forma, ela não vai estar madura para poder colocar em prática aquilo que o Allan Kardec está nos colocando. Pode até usar a mediunidade, né? Pode até usar a mediunidade como uma espécie de brincadeira. Além também disso, quando a gente está estimulando a criança em contato com o mundo espiritual, né, a gente tem que levar em conta que esse mundo espiritual não vem só mensagens de mentores, de anjos da guarda, de espíritos bons. Tá? Essa criança ela vai estar em contato, caso isso seja estimulado, a todos os tipos de espíritos. Né? O médium, ele não escolhe como cardápio ali, por exemplo, eu quero isso. Ele não escolhe qual o tipo de espírito que ele vai se comunicar. Né? Né, a partir de então, a princípio, ele está aberto à dimensão espiritual como um todo.
É lógico que como ele vai voltar à sua prática mediúnica, a busca da sua moral, né, a prece, todos os exercícios que a gente sabe que isso nos ajuda a manter o contato e a sempre ter inspiração de uma equipe espiritual boa, pelo menos, a criança não tem essa maturidade. Então, para ela não vai saber com o que ela está lidando ali. Então, é muito perigoso. Né? Fora os impactos psicológicos, físicos, morais, né? Enfim, que vai ocasionar essa criança. Ela pode entrar em pânico, né? Até porque ela não vai ver só coisas boazinhas. Então, tudo isso, né? Isso vai o quê? Dificultar, né, a infância dela, que deveria ser preservada, que todos nós precisamos, né, ter isso para a gente poder crescer de forma saudável. Essa faculdade vai o quê? Dificultar esse crescimento da infância da criança. Então, por isso que o Allan Kardec coloca, olha, é perigoso, é muito perigoso. Então, se a criança não apresenta nada, não se deve estimular. Mais ou menos casado com aquele princípio que ele já tem trazido para nós. Olha, aquele que não, né, que foi com o Erasto e o Sócrates, né, os espíritos falaram para o Allan Kardec, ele colocou lá no capítulo, né, 2 capítulos atrás, que nós estudamos, que ele falou assim, olha, aquele que não apresenta, aí ele falou do adulto, até do adulto, aquele que não apresenta nenhum tipo de faculdade mediúnica, e por mais que tenha sido estimulado não apresentar, não deve se insistir, porque isso vai trazer algum problema. Né? Então, a criança, então, aí imagina na criança, ela não tem, né, ela não trouxe nenhum traço de forma espontânea e natural. Então, melhor deixar ela quietinha. Né? Caso, espera ela crescer, né? Espera ela se interessar, e se ela quiser, aí sim, por decisão dela, ir para um curso, né? E fazer o curso, né? A escolinha de médiuns lá, aí é por decisão dela, ela já vai estar preparada de forma orgânica, de forma física, emocional, para tal ato. Antes disso, não pode. Aí a gente vai ver várias questões que a infância tem, né? Então, por exemplo, a criança, apesar dela ter o esquecimento do passado, que a gente, né, antes da gente reencarnar, a gente tem esse esquecimento, por muitas questões que a gente estuda lá no EJA, né, para as questões morais, para questões para que eu possa me readaptar às circunstâncias que eu mesma escolhi no meu plano reencarnatório, essa vida atual, muitas lembranças iriam me atrapalhar no presente. Então, por isso que a gente passa pelo esquecimento. Só que a criança, ela ainda, né, justamente como, quando a gente nasce, né, quando nasce, se completa ali, se completa o processo reencarnatório. Só que muitas lembranças e muitos impactos ainda ficam presentes em algumas crianças, mesmo elas não sendo médicos. Então, algumas lembranças, elas são mais sensíveis, alguns sonhos, né, para elas podem não ser tão bons assim, justamente porque, apesar dela ter nascido, né, estar viva ali, ela ainda está se acostumando com aquele ambiente, com aquele corpo. Então, o espírito ali, ele está, né, ele tá ainda tentando, né, se encaixar daquela nova vida. E por isso que ela muitas vezes é sensível, né? Por isso que muitas pessoas dizem, uma criança da primeira idade, muitas vezes ela é mais sensível à dimensão espiritual. Algumas lembranças, ela traz algumas lembranças. Nem sempre ela vai ser médium, ter um compromisso mediúnico com isso. Algumas sim, tá certo? Mas nem todas. Aí, né? Então, por isso que isso é muito comum. Então, só que a gente tem que deixar isso. Se isso acontecer de forma espontânea, ok. Né? Mas isso agora, se eu estimular isso, e isso der uma abertura maior para isso, de uma forma que isso vá prejudicar a criança, aí sim eu vou estar colocando ela, né, em perigo. E lembrando, né, também, como a gente colocou aqui, pelos espíritos, né, pela lei de afinidade aqui, nem sempre essa criança vai atrair, ou vou estar ali cercada de bons espíritos, tá certo? Então, se eu estimular essa faculdade mediúnica, eu ainda posso colocar ela, né, em contato com espíritos não tão bons assim, e ela não vai saber lidar com isso.
né? Então, por isso que não deve, né? Ou seja, todos os tipos de mecanismo, né, de comunicações, coloquei aqui, né, e com o outro plano, ele requer um estudo, ele requer né, que estejamos super maduros, no sentido, né, adultos, enfim. Então, eu não posso colocar isso na criança, até porque, né, ela não vai conseguir lidar com isso. Então, por isso, quando o Kardec fala que os pais e aqueles que os educam não devem estimular. Mas se a criança já trazer isso de forma espontânea, né? A habilidade, ou seja, como a escrita, como a visão, e se ela já trazer isso, né? Não foi estimulada, nunca ninguém falou nada, mas ela já é médium desde criança. Então, se, né? Ou seja, se isso ou isso é algo que seria algo inconveniente ou um perigo, né? Um problema. Não, né? Se isso for de forma natural, isso se manifestar de uma forma, né, de uma forma espontânea, não vai trazer nenhum perigo. É lógico que requer cuidados, porque ela é a mesma criança, frágil, com todos, como aquela outra. Mas não tem como a gente culpar ninguém, porque ela já veio, né? Ela já é médium desde criança. Ela não vai saber lidar com isso muitas vezes. Isso pode dar um susto, isso pode, né, pode acarretar fadiga, pode acarretar um monte de questões, né? Até afinidades não tão boas assim, mas isso não quer dizer que seja um inconveniente ou um perigo, né? Ou seja, porque aí ninguém estimulou. Ela já veio, ela já renasceu como médium. Pode falar, Eros. Só uma ilustração. Acho que aquele filme, O Sexto Sentido, representa bem isso, né? Com o menininho de ação. Ficava aterrorizado quando via as coisas. Exatamente. Né? Ninguém o provocou a mediunidade, né, da personagem, só que ela tinha medo. Ele tinha medo. Quase infartava de ação. Exatamente. Então, cabe aos pais, né? O que a gente tem que fazer? O evangelho com a criança. Quando a criança é média de forma, né, que não tem controle, né? Ou seja, ela vai aprender a lidar, ela vai amadurecer mais cedo, muitas vezes, mas ela não pode perder a infância, ela não pode perder as outras atividades né, que a programação exige. Os pais têm que redobrar o cuidado. Não vou colocar ela na mesa mediúnica, não é porque ela é médium que ela vai para a mesa mediúnica. Mas até o médio da mesa mediúnica, nós somos médios o tempo todo. Então, assim, eu não posso, mas o que eu tenho que fazer? Né? Cuidar dela, dar um passe, fazer o evangelho, não posso demonstrar o medo, não posso fazer com que ela se sinta estranha, né? Diferente do mundo. A gente vai explicando, né? Coloco ela numa escolinha, como lá do Digi, né? Ela vai tendo já, ela vai se evangelizando, ela já vai entendendo que o mundo espiritual é o que convive com nós o tempo todo. E que ela não é louca por isso, né? E que ela não é diferente por isso, que ela não possa fazer outras atividades como as outras crianças fazem. É apenas uma faculdade, que ela tem uma habilidade e que ela tem que aprender né, a ter esse contato. Então, assim, talvez o apoio, talvez não, né? O apoio dos pais, né? O apoio daquele que tem a compreensão, que está perto dela, da família, é muito essencial. Porque senão, se eu tenho um pai que não tem essa instrução, muitas vezes, vai levar essa criança até um psiquiatra. Vai achar que ela tem problemas e muitas vezes não. Né? Às vezes ela não tem nenhum problema, ele é apenas médico. Só porque ela está vendo, só porque ela fala, né? Então, ela precisa ser ensinada, né? E o pai também precisa entender, né, quem ela é. Não pode ter medo da criança só por ela ser médium, né? Então, a criança, ela tem que ter, ela vai ganhando, talvez quando ela vai crescendo, né, ela vai ganhando aí um pouquinho mais, né, de conhecimento, ela vai amadurecer, né? Com certeza ela vai terminar lá no centro espírita, aqui como nós, até para poder se entender. Porque senão, imagina, né? Quantos médios, assim, né, se não tivesse tido esse acolhimento, estariam tomando um bando de remédio, achando que são loucos e não precisando, né? Não é aquele caso daqueles irmãos frágeis, né, que realmente precisam de remédio,
mas só porque vem espírito acha que é louco. Só porque escuta, só porque ouve, porque conversa com eles, acha que isso é louco, né? Acha que está louco por isso, né? Então, a criança, né? É por isso que a gente tem que dobrar esse cuidado. Tem que mostrar para ela, com a linguagem dela, que está tudo bem, né? E aos poucos, né, sempre pedindo a proteção, sempre pedindo para o anjo da guarda, para que esses espíritos, justamente porque ele é um canal aberto, né, pelo menos na infância dela, seja, ela não agrave nada, ou que ela seja protegida, porque não é, né? Porque não tem como pedir para acessar a faculdade mediúnica. É uma habilidade que ela já trouxe de forma natural e espontânea. Mas cabe aos pais, né, né, a família como um todo ali tomar esses cuidados. Porque não é fácil, né? Oi, Graça, pode falar. Não, eu estou aqui pensando como que o conhecimento liberta mesmo, né? Porque pensa quanto sofrimento as pessoas às vezes vivem justamente porque o desconhecimento e às vezes até o próprio preconceito traz esse sofrimento para famílias, para as pessoas, né? No caso aí de quem tem já às vezes a mediunidade muito aflorada e é tida como louca, ou a criança, né, que já traz essa faculdade, né, no organismo dela e que às vezes é tratada também, ou meu pai era médium, e assim, desde pequeno, e meu avô levou para um farmacêutico na época, lá no interior de Minas, naquele tempo, nem tinha médico assim tão disponível, mas meu pai levou para um farmacêutico lá cuidar dele. O farmacêutico, que já tinha uma cabeça, um conhecimento melhor, levou para uma senhora que era médium, né? Ela praticava umbanda, e ela que ajudou meu pai, entendeu? Então, assim, a gente fica rezando mesmo para que esse conhecimento seja, né, aceito e disseminado para evitar muito sofrimento, né, Ana? Exatamente, graças. Eu acho que o conhecimento ela liberta, né? Ele liberta, ele, né? A gente não pode viver sem. Porque imagina, né? Você teve o caso, né, do seu pai. Né, como, né, imagina, a gente tem uma criança média, né? O que fazer com ela? No nosso primeiro momento, achar que a criança tem algum problema mental. Né? Então, assim, a gente muitas vezes, sem esse conhecimento, às vezes não tem nenhum preconceito, não sabe o que fazer. Então, eu vou levar na farmácia, vou levar no médico, vou levar no psicólogo, e se eles não tratarem essa questão, né, como se não tivesse essa visão, essa dimensão espiritual, isso vai ser taxado como outra coisa, como loucura, como o Kardec colocou para nós, e não é. Né? Olha o que o Hermínio, né, fala para nós sobre as crianças, né? Como que a gente tem que lidar com elas? A gente tem que observar essa criança, ver como essa faculdade mediúnica ocorre nela, como que ela expressa, como que ela manifesta, isso sem assustá-la, né? Ele coloca aqui. E depois, né, ele fala, olha, não é ruim ter um filho ou uma filha médium. O que a gente tem que colocar, né? É apenas saber lidar com isso. E mostrar para ela que isso é uma faculdade, uma habilidade comum. Até porque falar com o espírito, esse espírito ele já foi um homem como nós aqui na Terra. Então, eu só estou conversando com outra pessoa. A diferença é que ele não tem a carne e eu ainda tenho. Né? Então, assim, a gente tem que mostrar para a criança que isso é natural, que isso é normal, essa comunicação. Né? Que, como a Graça falou, né, tem muito preconceito, tem muita falta de informação envolvida no assunto ainda. Mas se o pai, essa mãe, esse educador, né, a família que eu cria, tiver esse conhecimento, vai ver que o fenômeno é único, né? Ou seja, ela vai estar, né, sempre perseguiu, né, como o Zé Roberto colocou para nós. Né, estava sempre na história do homem. Então, é comum. Então, a gente não tem, quanto mais a gente tenta afastar, pior fica, né? Então, a gente tem o quê? Saber lidar com ela. Como que eu vou, né? Como que eu vou saber lidar, né? Essa comunicação, essa interferência entre os dois planos, o material e o espiritual. Então, a criança que é médium, ela realmente, gente, muitas vezes parece que a gente vive nos dois planos. É comum.
né? Só que isso tem que mostrar para a criança que isso é comum, né? Que isso não é anormal, né? E que ela não é doente, ou que ela não é louca, ou que ela precisa tomar um remédio devido a isso, tá? A não ser que ela, é lógico, né? Isso pode agravar se ela tiver, né? Como no outro caso, se ela já te apresentar, se ela já for frágil emocionalmente ou de forma física e ainda for médio, aí o cuidado tem que ser muito maior ainda, né? Então, por isso que a gente falou desde o início, né? Cada análise e avaliação dessa é feita de forma muito individual. Temos o caso aqui, né, de médios, muitos médios espíritas, né, no meio espírita, que são respeitados, a grande parte deles, né, já eram médiums desde criança. A Ivone, como eu trouxe aqui como exemplo, o Chico Xavier, o Divaldo, já viviam, já percebiam, né, muito evidente o outro plano desde criança. Olha aqui como a Ivone coloca aqui para nós, né? Ela coloca assim, ó, nunca desenvolvi a mediunidade. Ela apresentou-se por si mesma, naturalmente, sem que eu me preocupasse em atraí-la. Pois, na verdade, não há necessidade de se desenvolver a faculdade mediúnica. Ela se apresentará sozinha, se realmente existir, ou seja, confirmando aquilo que o Kardec coloca para nós, né? E se formos, né, lógico, né, ela coloca agora a questão moral, né, dedicados a, né, a questão espírita, né, ou seja, aliados à moral espírita. E ela coloca, né, que a primeira vez que ela percebeu, né, que ela sentou numa mesa mediúnica aí, já adulta, né, ela percebeu que ali estavam espíritos que conversavam com ela desde muito jovem, né, então a história da Ivone é muito, muito bonita nesse sentido, a história mediúnica dela é muito bonita, assim como a do Chico, a do Divaldo, que já percebiam, já conversavam né, com pessoas da família que já se encontravam no outro plano, né, já tinham contato com os seus mentores, inclusive a Ivone, né? Os mentores dela, né, já brincavam com ela desde pequena, ou seja, né, ela já estava ali, já sendo acostumada ali, né, a como conviver com esse outro plano. E ela teve, né, a Ivone teve muitos impactos, porque a família dela, de primeira, você não sabia como lidar com isso. Porque eram esses médios aqui, eles falam, né, eles veem, ouvem o tempo todo, como se vivo fosse ali o espírito, né? Então, e ninguém está vendo, só a criança. No caso da Ivone, isso muitas vezes assusta os pais, que não têm a mesma acessibilidade mediúnica. Então, o que então eles aprenderam, né, na prática, né? Foi ali né, no sofrimento mesmo, porque não tinha muito conhecimento até então, na época. Hoje nós temos, né, a FEB traz apostilas, né, temos muitos livros e autores falando sobre a mediunidade e a infância, estudos sobre isso, a própria área da pedagogia espírita, né, que nasceu com Herculano Pires, trazendo para nós o estudo sobre a infância, né, todo esse cuidado que tem que estar, né, que tem que ter com a criança, incluindo a criança médium, mas antes não tinha isso. E os médios sempre existiram, né? E os médios, desde criança, sempre existiram. Então, todos eles, né, esses coitados, né, esses grandes missionários, assim, eles, né, foram meio que cobaias nesse sentido também para nós, né, que eles, né, através do estudo deles, da própria história de vida deles, né, vieram, né, fizeram para nós alguns pensamentos, assim, como a gente vai lidar com essas crianças. Daí, se houver outro Chico Xavier, se houver outra Ivone, outro Divaldo, né, como que a gente vai lidar com a criança que é médium de forma espontânea aqui, tá, pessoal? A gente pode ver até, a Ivone não teve ninguém ali né, que colocou numa mesa mediúnica e estimulou, da mesma forma do Chico, da mesma forma do Divaldo, tá? Então, são apenas alguns exemplos, né? Inclusive, assim, viu aqui, a Ivone com 5 anos, né? Crianças bem pequenas, daquela primeira infância mesmo, já apresentavam, assim, a faculdade de forma acentuada, tá? Já estava desenhada, já veio pronta, né? É lógico que, como estudo, né, como todos eles foram estimulados pelos seus mentores, isso
é de praxe para todos nós, né, inclusive para eles que tinham esse compromisso mediúnico, né, muito maior, né, mas a faculdade de forma espontânea e natural apresentou desde muito cedo. E depois, né, o Allan Kardec volta para a pergunta, tá, e aquelas crianças que não apresentaram de forma espontânea, seja aos 2, aos 5, aos 7 anos, mas que idade mais ou menos, né, própria, aliás, é melhor para a gente desenvolver a faculdade mediúnica, ou colocar a criança em trabalho mediúnico. Na obra, tá, nesse capítulo que nós estamos estudando, pessoal, o Allan Kardec, ele vai falar assim, olha, não tem um número, uma idade totalmente exata, olha, a partir dessa idade, a criança ou o adolescente, né, ou seja, a pessoa está apta a entrar em curso, a poder atuar como médium, por exemplo. Tá? Ele até coloca ali a idade de criança de 12 anos, né, ele até cita, por exemplo, um número ali de 12 anos, colocando que a criança de 12 anos, elas poderiam ter um pouquinho mais de chances, ser mais maduras, o corpo um pouquinho já melhor, para poder já desenvolver, já começar um estudo mediúnico. Pode falar, né? Ana, e quando chega uma criança lá para o atendimento e essa criança apresenta vários, assim, indícios de mediunidade avançada, uma criança de 10 anos, digamos assim, qual é a conduta? Encaminhar para a direção do centro espírita para poder dar o desenvolvimento dessa criança? Primeiro você encaminha a família, né? Ali no nosso lar, por exemplo, tem a responsável pela infância, lá no centro, né? Que coordena todos os trabalhos de domingo, que é um dia onde a infância ali, a juventude, os jovens trabalham, né? Então, é lógico que não existe um grupo mediúnico de criança. Né? Então, o que vai ser recomendado, que é o que a FEB, que é o que o Allan Kardec coloca aqui para nós. Primeiro que a família, a criança, né, ela vai ser indicada a tomar passe, né, ela vai ser encaminhada ao passe, vai ser encaminhada a entrar ali do DIGE, né, ali na aulinha, né, ela vai ser evangelizada, primeiro, ou seja, entender as questões morais, caso a família escolha o espiritismo como um caminho, tá certo? É uma criança que tem que ser orientada, como a gente colocou ali, os pais, não é que não vou falar do que é ser médium, né? Eu vou falar para ela as questões, eu posso ir começando com, lógico, adaptada à linguagem dela, e conversando sobre o que é a faculdade mediúnica, o que são médios, o que é ver espírito, o que é o espírito, falar das questões da moral do evangelho, principalmente, né? Ou seja, a criança aprende muito com o nosso exemplo também, com a nossa postura, fazer o evangelho, fazer com que a criança participe do evangelho, deixá-la calma, fazer orações o tempo todo, porque os médios precisam da oração o tempo todo, né? Não tem como, então você já vai criando o hábito dela, até o ponto dela crescer, se desenvolver, aí sim fazer o curso. Né? Então, assim, ela pode ser médium, mas ela não é todo médium que vai ter que ir para a mesa mediúnica. Né? Aqueles que são adultos, mas tem algum perigo, tem algum inconveniente, como nós estudamos, ela também não vai ser, ele também não pode ir para a mesa mediúnica. Assim como a criança, ela não está apta. Ela pode, como a gente acabou de comentar sobre a Ivone aos 5 anos, a mediunidade dela estava ótima já. Só que ela não estava pronta. Inclusive os mentores brincavam com ela. O trabalho que ela ia ter depois, o grande trabalho que ela teve, ela não começou aos 4, 5 anos, ela começou já adulta. Mas ela já estava o quê? Vivendo ali com a equipe, né, com a equipe do além-túmulo, né? A equipe invisível, ou seja, os espíritos. Mas ela não estava pronta para aquele trabalho, ela não entendeu aos 4, 5 anos.
Mas isso não tira a sua sensibilidade, isso não tira a sua faculdade de ouvir, de ver, de escrever, entende? Então, a criança, ela tem que ser o quê? Acolhida. Ela tem que ser acolhida até o ponto dela realmente estar madura, e aí sim, ela escolher, né? Ela escolher e ser encaminhada. Ela precisa o quê? Ela precisa esperar. No nosso caso aqui, apesar do Allan Kardec ter colocado os 12 anos aqui, né, no caso do Brasil, né, colocou que só pessoas acima de maioridade, a pessoa de 18 anos. Então, alcançou 18 anos, você já pode fazer a escolinha de médicos. Antes disso, não pode, porque tem todos esses inconvenientes. Entende-se ainda que é um adolescente maturo. Ainda pode estar pronto fisicamente, mas como que eu vou lidar com isso? Será que esse jovem adulto está pronto aos 17 anos? Então, já que a gente tem que criar um padrão de trabalho, então vamos colocar 18 anos. Então, 18 anos já pode ir para a mesa mediúnica. Aí, então, isso lógico que são parâmetros, né, que o próprio homem, nós criamos. Mas podemos ter pessoas, como o Kardec colocou aqui, com 12 anos, que já é madura, que já está pronta, não tem desgaste, não tem fadiga, né? Já é um médium pronto. Mas como a gente vai fazer alguns de 12 anos pode ir, outros só aos 21, uns aos 18. Então, vamos ter que escolher um número. Então, quem for adulto, vai. Quem não é criança, né, pela lei brasileira aqui de criança, né, o adolescente ali, né, pelo menos, né, entende-se pela lei civil ali que aos 18 anos já está apto, então está apto também ir para a mesa mediúnica, né? Então foi um padrão criado. Mas pode ser que aos 18 anos ele não esteja ainda maduro, ou esteja até antes. Então, por isso que a gente coloca, é muito individual. Isso teria que ser analisado. Mas se ele alcançou 18 anos, o centro não pode barrar. Não, pode ir para a escola de médico. Agora, se ele vai ser realmente encaminhado, isso é outra questão. Aí ele pode ter 18, 60, 70, ou 90, 100, entendeu? Aí vai ser outro, aí ele vai ser avaliado como a gente conversou lá no início. Então, mas a criança ela não pode, ela tem que ser orientada, ela tem que estar vivendo ali a questão de moral primeiro. Um adolescente pode começar a ler, né? E é o estudo. Às vezes o estudo, o evangelho, ajuda mais o médium do que a própria escolinha de médium. Ele vai entendendo como que ele se sente, como que ele se encontra, muitas vezes lendo. Então, você pegar alguns jovens e estimulá-los a ler o Allan Kardec, muitos conseguem. Então, ele vai entender, nossa, eu sinto isso aqui. Nossa, então quer dizer que eu não sou louca, eu sou uma pessoa apenas um médico. Né? Então, ele vai entendendo, isso vai já acalmando. E ele vai tendo essa vivência, esse estudo lá no centro. Em casa também, né? Então é um preparo daquele que educa, daquele que está evangelizando. Por isso que trabalhar como aquele que evangeliza a criança, né? É aquele que tá mais, né, é um dos trabalhadores mais, tem que ser um dos trabalhadores mais sérios e aptos àquela função. Porque eu vou estar lidando com crianças médias, vou estar lidando com crianças enfermas, enfim, de vários tipos, né? Então, o Allan Kardec fala, além de ser perigosa, é um caso especial, né? Ele coloca ali aos 12 anos, aqui para nossa interpretação, vamos colocar aos 18, né? Por isso que é muito, né? Entende-se uma criança hoje, né? Estamos falando do nosso tempo, aos 12 anos está apta, é uma criança, né? Está começando a ser adolescente aos 12 anos, então é muito perigoso da gente colocar essa criança, esse jovem, né, tá muito jovem ainda para poder lidar e entender o que é mediunidade. Não é só estar pronto fisicamente, ele precisa estar pronto, né, emocionalmente, espiritualmente, para poder entender o que ele está fazendo. Né? Antes disso, recomenda-se, né, apenas, né, ele pode estudar a prática, aliás, a mediunidade de forma teórica.
né? Se ele tem a compreensão, muitas vezes ele tem a compreensão, ele já é extremamente inteligente, já consegue entender até os livros de Kardec, mesmo sendo muito jovem, então ele pode ter contato com isso, mas com a prática não pode. E os pais, né, os educadores, eles são responsáveis por essa função, né? Então eles têm que cuidar, né, daquela criança que já mostra essa faculdade mediúnica de forma espontânea, de forma natural, e aqueles que mesmo aqueles que não mostram, eu não posso expor essas crianças a nenhum estímulo, né? Então, por isso que é muito perigoso, às vezes algumas famílias têm prática mediúnica em casa, né? E às vezes coloca a criança ali fica junto, não pode, né? Até porque a prática mediúnica tem que ser feita dentro da casa espírita ou em um local seguro, como o Kardec vai colocar para nós. Né? Então, não pode ser feito isso em um lar doméstico, né? A prática mediúnica é como se fosse um grupo mediúnico, né? Não que a família médium não possa viver na casa, né? Elas podem todos ser médios, mas o trabalho mediúnico, ou seja, o próprio exercício tem que ser feito em um lugar extremamente seguro. Então, a criança não pode estar exposta a isso. O item 222, pessoal, o Allan Kardec está apenas resumindo, né? Ele está fechando aqui o capítulo, ele está apenas resumindo o que ele já colocou para nós. Vai falar, né, ele vai fechando todo esse conhecimento, falando que a faculdade mediúnica é algo que requer muito cuidado, porque seja dependendo de qualquer descuido, isso pode ser uma armadilha, né, um prato cheio aí para alguns espíritos enganadores, espíritos obsessores. Então eles vão estar ali, né? Eles vão estar ali atentos a essas coisas também. Então é muito, né? Não é uma brincadeira. Por isso que o jovem, a criança, um dos motivos esse também, não é só questão física e moral, a criança pode ver isso como algo ela pode brincar com a faculdade mediúnica, e a faculdade mediúnica não é a brincadeira, então ela não tem ainda todo esse preparo, né? Então ele vai fechando aqui para nós, né? Então, crianças, pessoas que têm uma certa fragilidade mental, psiquiátrica, emocional, não pode, tá? Ela não pode exercer realmente a sua faculdade mediúnica, mesmo sendo, porque isso vai dar muitos perigos, aliás, muitos inconvenientes e perigos nem se fala. Né? Então, não é um jogo, né, a mediunidade, né? A gente tem que possuir todos esses cuidados, essa experiência de uma forma extremamente segura. Senão, isso vai prejudicar, né, seremos, né, ou colocaremos outras pessoas em risco, tanto no seu corpo físico, espiritual e no seu espírito, tá? Pode acarretar processos obsessivos, doenças, fadigas, então é muito perigoso. E a criança nem se fala, né? Então, o Kardec frisa bastante disso, né? A criança nem se fala. Ela pode ser espontânea ou não pode ir para a mesa mediúnica, tá? Tem que saber cuidar dela, dar a segurança, né? Dar um ambiente mais seguro possível, mas não é na prática mediúnica. Ela pode, né, como a gente comentou, né, ela pode ler os livros de Kardec, caso ela seja um adolescente, entenda o que está escrito, ela tem que viver as questões morais, acompanhar os pais em palestras, tomar paz, fazer a escolinha ali do DIGI, mas ela não pode ir para a prática, né, não pode botar ela numa mesma mediúnica, ela não vai entender, e vamos também colocar ela em exercício, em uma excitação, e um perigo muito grande. Alguma questão, pessoal? Pois aqui o Allan Kardec coloquei algumas questões, mas é o que ele disse, tá? No sentido assim, ele aqui no item 228 só vai, ele repete mais ou menos o que ele colocou no item anterior, só fechando e como fosse uma consideração final, né? Ele está falando assim, olha, o que ele quer mostrar isso para nós? Que a faculdade, né, o exercício mediúnico é muito sério, que não se deve fazer de qualquer jeito e não é qualquer pessoa. Ou seja, não basta ter vontade nem boa intenção. Tá? Eu tenho que ter vontade, também ter boa intenção, eu tenho que ter instrução, tenho que ter o conhecimento, dominar todas as técnicas,
né? E se não, ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio físico saudável, porque senão eu vou cair nesses perigos e nesses inconvenientes. No final, ele recomenda, tá, que a gente volte né, ao item 12 do texto do vestibular do Livro dos Espíritos, da introdução, onde nesse item, né, o Allan Kardec vai falar da faculdade mediúnica e fala, no final ali, ele dá alguns exemplos, e no final ali ele frisa também, né, já adianta ali, que a faculdade mediúnica tem que ser feita por pessoas capacitadas, pessoas que têm estudo, que dominam as práticas, e que gozam de uma saúde física, emocional, moral também, de forma tudo muito de forma equilibrada, porque senão vai ser perigoso. Né? Então, ele relembra que comentou já isso, já desde a primeira obra, e manda, né, a gente retornar à leitura desse item. E depois ele coloca, né, olha, depois ele termina falando assim, olha, a mediunidade não é uma loucura, e se a gente souber de algum médium que enlouqueceu, né, ele coloca assim, se a gente souber de algum médium que ficou louco, né, ou que teve um surto, como nas palavras de hoje, e isso quer dizer que ele já tinha uma predisposição a isso, não que a mediunidade o deixou louco, né? Por isso, aí seria, né? Porque se a gente falar que a mediunidade o deixou louco, aí o espiritismo seria responsável. Mas como a mediunidade não é a causa de nenhuma loucura ou de nenhuma perturbação mental, né, o espiritismo não tem culpa nisso. Foi a pessoa, né, que foi exercer a faculdade mediúnica, ela não tomou cuidado, e aí sim, né, isso agravou essa predisposição que ela já tinha. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão deste capítulo aqui que o Kardec nos coloca sobre os inconvenientes e os perigos? Mais alguma questão? Se ninguém tiver dúvidas, podemos encerrar já, então. Nós chegamos no nosso horário. Vou compartilhar aqui, tá, pessoal, os slides, como eu sempre faço. Lembrando, tá, que a gente vai ter essas 3 semanas aqui de recesso. A gente volta em agosto. Quem gostaria de fazer a nossa oração final? Posso fazer, Ana? Pode, por favor, Graça. Então, vamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje. Agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade que tivemos. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, por mais esse conhecimento, por mais esse estudo. Agradecer aos irmãos espirituais que dirigem esse estudo, pelo amparo, pela assistência, pela inspiração. Agradecer a Ana por seu esforço, pela sua dedicação a dividir esse estudo, esse esforço dela conosco. Agradecer ao Zé Roberto, que não está aqui também, por ser outro instrutor tão esforçado, que nos divide também todo o esforço dele conosco. Pedindo a Deus e a Jesus o amparo para eles, para cada um de nós, que possamos voltar em agosto cheios de alegria e de disposição para continuarmos esse estudo. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada. Uma ótima semana, pessoal. Bom recesso. E até agosto. E até agosto, se Deus quiser. Obrigada. Valeu, pessoal. Valeu. Até agosto. Obrigada a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.